A lei do inquilinato, esse foi o assunto escolhido pelos assinantes na coluna Quero Saber. A gente recebe então o advogado e autor de livros sobre o assunto, Pedro Elias Avale. Boa noite, Boa doutor noite. Pedro. Bom, vamos começar com uma pergunta que é bastante genérica, mas eu acho que é a curiosidade de muita gente, pelo menos os assinantes aí que mandaram seus e-mails para cá com dúvidas sobre o assunto, que é do José Tadeu. Ele basicamente pergunta quais vão ser as mudanças. Eu acrescento aí um pouquinho, queria pedir que o senhor fizesse um panorama, quer dizer, havia uma lei anterior do inquilinato de 91 e agora a gente tem essa nova lei. Então, o que muda nessa nova lei em relação à de 91 e o que a de 91 já tinha alterado em relação à situação que a gente tinha anteriormente? Bem, a nova lei do inquilinato, que é de 91, que você acabou de se referir, é uma lei bastante bem elaborada e ela abrange todas as questões, tanto as questões substantivas quanto processuais. E é uma lei que vem em vigor já há alguns anos, desde 91, nós temos 18 anos de vigência dessa lei e ela tem se mostrado bastante eficaz. A questão que tem agora que está sendo objetivada através desta lei é apenas modificações de alguns capítulos, de alguns pontos, e não da lei integral. Não há propriamente uma nova lei do inquilinato, mas apenas algumas modificações. E os pontos mais importantes que estão sendo abordados nesta mudança são 2 ou 3 pontos que são cruciais e que têm sido objeto de muitas reclamações por parte dos locadores. Na realidade, os locadores reclamam de duas questões. Primeiro, a morosidade da justiça, que é um problema que tem pouco a ver com a lei, mas que a lei pode facilitar abreviando esses prazos. E isso a lei fez. E em determinadas situações, o prazo do despejo foi bastante reduzido e ampliadas as hipóteses através das quais é possível obter uma medida liminar para executar o despejo com rapidez, com curto prazo de execução. O outro ponto que também os locadores sempre reclamaram era a questão das garantias locatícias. Essas garantias locatícias que no Brasil, infelizmente, não se aperfeiçoou o sistema de seguro de locação, porque não está na consciência do povo brasileiro a mentalidade securitária, e por isso não se tem muita aceitação do seguro de fiança, o seguro de locação. Por causa disso, a instituição mais utilizada é o do fiador, mas os fiadores agora têm reclamado e a jurisprudência tem admitido que eles se exonerem da fiança. Então, diante dessa circunstância, a nova lei veio socorrer os locadores e está concedendo meios para que o proprietário, toda vez que um fiador, por questão de morte do inquilino, ou por questão de morte do próprio fiador, ou separação conjugal, em que um dos cônjuges se afasta do lar, então a lei está concedendo meios e modos para que esta substituição seja feita com rapidez e com eficácia. Bom, a assinante Patrícia Azevedo, do Rio de Janeiro, ela quer saber o seguinte: quais são as garantias de que essas mudanças vão ser executadas no prazo definido pela lei, como na questão do despejo? Não há essa garantia, porque para que haja exatamente a eficácia, é preciso que o Poder Judiciário estabeleça normas que façam com que a Justiça atue exatamente no sentido que a lei prevê. Porque não adianta que a lei estabeleça um prazo de 15 dias para o despejo se o juiz demora 3 meses para dar a sentença. Portanto, não é só o prazo que tem que ser concedido à parte para que cumpra uma determinada obrigação. É preciso que o judiciário também tenha algumas normas que façam com que o juiz e o Ministério Público e os escreventes atuem em favor da lei da mesma celeridade com que a lei prevê que deva ser a atuação da parte. Ok. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Cima da Hora. Certamente Obrigado a deu vocês. vários esclarecimentos aí para os nossos assinantes a respeito do assunto. Obrigada.